Perfeito. E vou compartilhar aqui o verso. Opa, o verso saiu. Dá só um minutinho aqui. Só um minutinho, gente. Está aqui. Deixa eu só verificar. Problemas da tecnologia, cedo de manhã são desafiadores. Estou procurando aqui 13 e 14. Aqui estamos. Muito bem. Agora sim. Vou tentar aumentar um pouquinho. O verso é bem extenso, então fica difícil de aumentar o tamanho. Acho que fica fora de foco, mas vamos ler para todos nós. E hoje é a Kátia que nos vai a deleitar com a leitura do verso. Fica à vontade, Kátia. Bom dia, buscadores. Muito obrigada pela oportunidade. Por favor, me acompanhe na referência. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje vamos ao canto 1, capítulo 6, conversação entre Naranda e Asudeva. Verso 13. Passei sozinho, então, por muitas florestas de juncos, bambus, capoeiras, relva cortante, ervas daninhas e cavernas, que eram difíceis de atravessar. Visitei florestas densas, escuras e perigosamente amedrontadoras, que eram o parque de diversão de cobras, corujas e chacais. Verso 14. Viajando dessa maneira, senti-me cansado, tanto física quanto mentalmente, e estava sedento e faminto. Então, tomei banho na represa de um rio e também bebi água. Ao tocar na água, aliviei-me do meu cansaço. Repetindo, verso 13. Passei sozinho, então, por muitas florestas de juncos, bambus, capoeiras, relvas cortantes, ervas daninhas e cavernas, que eram difíceis de atravessar. Visitei florestas densas, escuras e perigosamente amedrontadoras, que eram parques de diversões de cobras, corujas e chacais. Verso 14. Viajando dessa maneira, senti-me cansado, tanto física como mentalmente. Estava sedento e faminto. Então, tomei banho na represa de um rio e também bebi água. Ao tocar na água, livrei-me do meu cansaço. Namastê, gratidão. Obrigada, Kátia, querida. Vamos com a leitura em sânscrito para o verso 13. Nala venu sharastamba, usha kishaka gavaram, eka evati yato ham, adraksham vinipam mahata, oram pratibhaya karam, vyalo lukas shivajiram. Verso 14. Parishran tendriyat maham, tit parito pupu kikshitah, esnatva pitva hrade nadia, upas pristo gata eshramaha. Reverências. Om Gyanati Mirandasya Janan Jana Shalakaya Shakshurum Militam Yena Tashma Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a interpretar esse verso, né? Que parece uma expedição no Amazonas brasileiros. Esse capítulo 6, canto 1, verso 13 e 14.
são parte da narrativa do sábio Narada, com quem vemos falando, né, ouvindo ele já há um tempinho, e que está contando sua história de sua vida anterior à iluminação, ou seja, antes de ele ter recebido o conhecimento dos Vedas. E quando eu li o texto, não tive muita dificuldade de interpretar o que ele estava tentando passar para nós, porque a narrativa dele me fez identificar com o meu processo de evolução espiritual, né? E essa floresta que ele narra aqui é o processo que provavelmente cada um de nós tem enfrentado aqui nesse processo de Maya, de ilusão que vivemos nesse mundo material. E ele fala assim: passei sozinho, obstáculos e perigos. E essas palavras representam o solidão do buscador espiritual, que muitas vezes, né, temos um caminho incompreendido pelos outros, né, que não têm as mesmas escolhas, que não têm as mesmas necessidades, os mesmos chamados. Então, de forma geral, esse caminhar espiritual é muito sozinho e a gente, à medida que vai avançando nessas escolhas, parece que vamos ficando mais isolados do resto do planeta, né? Escolhemos comer vegetarianos, acordar em horários que o resto do planeta está dormindo, e por aí vai, passamos a ser minorias nesse caminhar. Mas muitas vezes temos a sorte de encontrar alivio, como ele também narra mais na frente no verso, em lugares como nosso satsanga e nosso sadhana diariamente, onde sentimos, né, essa egrégora e essa comunidade, e voltamos a sair desse vazio, desse caminhar sozinhos. E ele conta que atravessou essa floresta que representa nosso mundo material, Maya, né, essa ilusão, com todas as suas exigências e falsas expectativas, né, que a gente deve fazer, como devemos fazer, o que devemos ser, como devemos vestir, o que devemos falar, e todas essas exigências, né, que fazem esse caminhar tão estressante e tão desafiador. Mas no verso 14 ele encontra alívio, e ele fala: quando bebi água e tomei banho na água, ele sente finalmente, né, uma cura, um alívio saciador. Isso aqui representa o despertar espiritual. Quando a gente chega no despertar espiritual, parece que todo esse caminho, né, toda essa floresta, toda essa solidão, a gente esquece, faz sentido, e tudo que a gente passou, a gente já não lembra mais dessas dores, né? E ele entra na água, que é a presença divina da natureza, que é Krishna, né? Porque a natureza, Krishna é a natureza, Krishna está presente em todo. E, coincidentemente, na cultura xamânica, no xamanismo, que eu gosto muito, a água representa as emoções. Então, de certa forma, aqui esse verso também fala que quando nós purificamos, limpamos, né, através da água, nossas emoções, a gente consegue viver em um estado de maior presença e com calma. E aqui a água representa, né, a purificação, que de tanto falamos, né, em todos os nossos estudos e nossos encontros, que o Maha Mantra purifica nosso coração, nossa alma, tirando a poeira de todos esses renascimentos e mortes, dessa falta de consciência, dessa ignorância com que a gente tem caminhado em toda essa roda da vida. Resumindo aqui, Narada descreve metaforicamente o caminho do buscador espiritual, até seu conhecimento com os Vedas. E a verdade é que todos os dias no sadhana, o último mantra que nós lemos ou cantamos fala exatamente isso. Então eu vou voltar aqui para o mantra, porque muitas vezes quando a gente está nesse estado de samadhi, né,
a gente está aqui ouvindo, mas não ouvindo, e muitas vezes, quando as coisas são repetitivas, né, a gente passa por em cima, sem prestar muita atenção nas palavras. Quando a gente está dirigindo por um caminho no carro, e de repente você descobre uma loja que estava ali o tempo todo e você não tinha visto, né? Então, vamos lá a analisar calmadamente, né, o Upanishad 1.3.14, que são as verdades supremas, e o último mantra bem curtinho que a gente lê no final fala assim: Om Uttishtata Jagrata Prapya Bharani Bodhata Shurasya Dharani Shita Duratyaya Durgam Patastat Kavayo Vadanti. A tradução clássica fala assim: desperte, levante, encontre o mestre e descubra aonde estão os grandes em conhecimentos. Se ele, o caminho difícil, como um fio de uma navalha. Essa é a opinião dos sábios. E que exatamente, né, aqui a gente tem a oportunidade, através desses versos, de ter o aviso do sábio Narada, é a opinião do sábio Narada, que nos fala como foi esse caminhar por essa floresta, sozinho, né, enfrentando serpentes, dias escuros, desconforto, dor. E ele fala que foi difícil como o caminho de uma navalha. Então, é melhor encontrar o mestre e descobrir onde estão os grandes em conhecimento que podem passar esses conhecimentos védicos para nós, que vai ser a água que vai purificar nossos corações e aliviar todo esse cansaço, né, desse caminhar por essa floresta de nossa vida atual, maia, nessa ilusão do mundo material. Lembrando que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E, ao mesmo tempo, nada é eterno, tudo tem um começo e um fim. Então, a dor não é para sempre, então vamos a fortalecer aí nossos corações, e para quem esteja atravessando uma floresta, que consiga fazer isso com espírito de explorador. Namastê, Hare Krishna, obrigada sempre pela oportunidade do Seba. Vou parar aqui as gravações pertinentes. E nossa querida